abençoe a vida de cada um que está ouvindo esse áudio, né? Esse vídeo. Meus irmãos, desde já eu louvo pela vida da pastora Fabiana, tal, que me fez o convite, né, para estar aí na igreja de vocês, a igreja física, essa que não pode estar aberta devido a tudo que está acontecendo. Nós sabendo que também o que está acontecendo é cumprimento da palavra do Senhor, então dá tudo, dá graça. Mas estou eu aqui na chácara da minha mãe, como todos podem ver, estamos aqui de quarentena, né? Estamos... nossa família toda, então eu tô até aqui no meio do campo, porque lá dentro tá muito cheio de pessoas. Então, se os irmãos estiverem ouvindo pássaros, galinha, cavalo, o que seja, os irmãos não se dispersam, mas creia na palavra que eu vou estar ministrando nessa tarde para vocês. Olha, está em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus malfeitores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazer subi-lo daquela terra a uma terra boa que mana mel e leite. Terra essa plana. Somente até aqui, meus irmãos. Nós sabemos que o tema da campanha é um tema que trata-se sobre correntes quebradas, né? É um tema de libertação. Mas o Senhor deu em meu coração essa mensagem. Mensagem essa de quanto o Senhor desaquietou um homem de 80 anos para poder se levantar para libertar o povo de Israel. Nós sabemos que o libertador mesmo é Deus. Nós sabemos que sem Ele nada poderia haver, nada poderia acontecer. Mas nós sabemos que Deus usou um homem para liderar uma nação. E este homem tinha 80 anos. Nós sabemos que o Senhor, Ele cuidou desse homem a cada detalhe, desde o início da sua vida. Mesmo nascendo em um berço, sabendo que a sua morte estava simplesmente ocasionada à situação, o que estava acontecendo, o que o faraó havia ordenado, nem a sua mãe, nem o seu pai havia colocado o seu nome. Nós sabemos que o nome Moisés foi posto pela filha do faraó. Por causa de tudo o que eles estavam vivendo, o povo hebreu. Por causa de todo o sofrimento que eles estavam passando, sendo escravos, se alimentando de cebola, com pepino. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Mas eu quero ser breve, quero ser curta. Quando o Senhor chama Moisés, ele diz que ele ouviu o clamor do seu povo. O clamor do seu povo chegou até o trono de Deus. E chegando até o trono de Deus, ele desceu a fim de levantar um homem de 80 anos para liderar uma nação rumo à sua libertação e rumo à sua vitória. O Senhor, Ele desce uma sarça ardente. Quando Moisés se aproxima, Ele fala: eu tenho que chegar mais perto porque eu nunca vi tal coisa dessa maneira. E quando ele está se aproximando, o Senhor diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Moisés fica encabulado, ouvindo a voz tremenda de Deus. E Deus diz a ele que desceu a fim de livrar o teu povo. Povo esse que ele sabia que estava sendo afligido e humilhado pelo povo dos faraós, pelo exército de faraós, pelaquela liderança. Povo esse que um dia lá atrás, há 340 anos atrás, eles haviam sido postos dentro daquela terra, mas não era para ser escravo, eram para ser abençoados. Nós sabemos que o próprio José, o patriarca, ele trouxe a sua nação, que era apenas algumas centenas de pessoas, em torno de 70 pessoas, mas que naquela época já tinha se tornado uma grande potência, porque olhando para trás nós vemos que papai havia prometido a Abraão que daria a ele uma descendência tão numerosa, mas tão numerosa e incontável como o pó da terra, e numerosa como as estrelas do céu. Então, mesmo aquele povo sendo afligido, mesmo aquele povo passando por tudo aquilo, aquele povo permanecia a crescer, a crescer. E Faraó, quanto mais ele via aquela nação crescendo, mais ele oprimia, mas ele arrumava alguma maneira astuta de impedir o crescimento daquele povo, porque ele temia o crescimento daquele povo. A gente consegue ver que quando Deus ele tem algo assim na vida de alguém, às vezes a gente pensa assim: isso vai realizar quando a pessoa ainda é jovem, quando ela ainda tem forças para caminhar sozinha.
quando ela ainda tem saúde. Mas a gente consegue ver que Deus chamou Moisés não quando ele tinha 20 anos, não quando ele tinha 30 ou 40, mas quando ele tinha 80 anos. Moisés fala: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente. Senhor diz: vá, tu vai encontrar Arão no deserto de Beceba, tu vai encontrar, e ele falará por ti. Chegue até o faraó e fale com ele. Só que Moisés vai uma, vai duas, e Arão junto com ele. O faraó não ouve. Estarei eu resumindo totalmente a palavra. Eu gosto, bem sabe, os irmãos conhecem a mim, e sabe que eu gosto de detalhar cada pedacinho da palavra do Senhor, porque para mim isso é poesia aos meus ouvidos. É uma maravilha. Mas por ser um vídeo, eu vou estar encurtando a mensagem. A Bíblia diz que eles vão, mas Faraó eles não ouvem. Ele não ouve Moisés. O próprio Senhor decide enviar pestes para aquele lugar. O próprio Senhor, com a sua mão, ele coloca sobre aquele lugar a fim de amaldiçoar. O próprio Senhor, a própria mão do Senhor, ela vai inflamar sobre aquela nação coisas más. O próprio Deus, a fim de libertar aquela nação daquele sofrimento. Cada vez das 10 pestes que o Senhor envia para aquele lugar, Moisés ainda insiste junto com seu irmão a ir falar com o faraó, para ver se aquele coração de pedra se quebrantasse. Mas não adianta, chega na última. E nós sabemos bem que na última o Senhor ordena: pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da sua casa, e vocês serão guardados. Nós sabemos que os primogênitos vão ser mortos, vai ser muita matança e muito sangue ao fim daquela peste. Ao fim daquele sofrimento, o Senhor decide libertar aquele povo. Coloca Moisés na direção. Coloca Moisés para liderar aquela nação. E Moisés sai liderando uma nação de mais de 1 milhão de pessoas. No caminho, o que vamos comer? No caminho, o que vamos beber? Mas quando Moisés orava, o Senhor ordenava: Moisés, bate com teu cajado naquela pedra, que aquela pedra brotará água. E nós vemos Moisés fazendo e a água escorrendo sobre aquela pedra. Nós lendo a Bíblia, nós conseguimos ver o Senhor dizendo: Moisés, coloca o teu cajado nessa água amarga, aquela água vai tornar a ser uma água boa para ser bebida. Quando o povo sente sede, papai manda maná do céu. Quando o povo sente fome, perdão, nós vamos ver que o próprio Deus estava tão na direção de tudo aquilo, que quando passava a noite, o Senhor ele mandava uma coluna de fogo para aquecer e clarear o caminho deles. E durante o dia, papai enviava uma nuvem para tampá-los do sol ardente, protegê-los do calor. Nós vamos ver o cuidado do Senhor em cada detalhe. E para ser mais rápida e mais direta na mensagem, o próprio Deus, ele vai endurecer o coração do faraó e endurecer o coração dos soldados do faraó. O que é isso, irmã Daiane? O Senhor libertou e ele também vai endurecer o coração? Me explique e eu te explico. O Senhor ele endurece o coração daqueles homens para perseguir o povo de Israel. Muitas vezes o que está perseguindo você, a luta que você tem passado, as adversidades, você olha e fala: não tem mais saída? Será que eu consigo passar dessa? Foi permissão de Deus. Foi tudo permissão de Deus. Sempre, nada sai do controle das mãos do Senhor. E a Bíblia diz que vai chegar Moisés e toda a nação na frente do mar. Nós sabemos muito bem a história. Até os ímpios conhecem essa maravilha. Mas nós vamos ver que quando aquela nação está à frente daquele mar, os teus inimigos estão atrás para perseguir. Eles já conseguem ouvir os barulhos da cavalaria. Eles já conseguem ouvir a maior potência da época de guerra caminhando atrás deles. Atrás dos escravos que não sabia lutar, que não tinha armamento pesado, que não sabia guerrear. Mas aqueles soldados de Faraó estavam atrás. Moisés toca no coração do
O Senhor toca no coração de Moisés e fala: levanta as tuas mãos, toca o teu cajado. E o mar se abriu. Quando o mar se abre, toda a nação de Israel atravessa aquele mar, sem sequer um pingo de água molhar, sem sequer os seus pés molharem com as águas do mar. Quando eles terminam de atravessar e eles estão do outro lado, Faraó vê que aquelas águas ainda não voltaram ao normal. Ele também vai atravessar. Ele também vai entrar com seus soldados. Quando o último israelita pisa na praia e quando o último soldado está dentro do mar, o Senhor fala a Moisés: levante a tua mão. Quando Moisés levanta a mão, o mar se fecha. A pressão do mar, das águas, é tão forte que a própria Bíblia diz que os corpos são quebrados, os cavalos são destruídos. E a própria Bíblia diz que o povo de Israel que estava naquela praia se assustou. Por quê, irmã Daiane? Porque as ondas do mar traziam os corpos que estavam sendo arrastados e realmente aquele mar virou um mar vermelho de sangue. E aqueles corpos que foram arrastados para os pés dos israelitas, totalmente deslacerados, aquela cavalaria deslacerada, aqueles armamentos estão agora sendo lançados para as praias. O povo de Israel olha para aquela situação e fica perplexo. Aquele povo olha aquilo horrendo e não acredita no que vê e se assusta e teme e tem medo. Eles ficam apavorados que eles não sabiam o que é pior, se era continuar sendo escravo no Egito ou se era estar ali, direcionado pela ordem de Deus, porque eles viram o que Deus era capaz de fazer. Deus é capaz de libertar, mas foi capaz de destruir a maior potência da época, num só fechamento. O interessante é uma coisa, o que eu trouxe para você nessa tarde, a conclusão dessa mensagem, que eu quero te entregar profetizando sobre a tua vida. Havia uma mulher, cujo seu nome era Miriam. Miriam tinha 90 anos, irmã de Moisés, irmã mais velha daquele líder. Quando Miriam vê tudo aquilo acontecendo, uma senhora de 90 anos, ela pega o teu pandeiro, ela pega o teu instrumento, coloca a tua coxa sobre uma pedra, escora sobre a tua coxa e começa a tocar o teu instrumento. E dizendo cântico. O mundo espantado com os corpos que estavam sendo arrastados. Eles estão espantados com o que Deus pode fazer. Com a força de Deus, com a onipotência de Deus. Eles estavam tremendo e temendo muito a Deus. Que eles não conseguiam olhar para o céu e agradecer pela morte dos seus inimigos. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, uma mulher cujo seu nome era Miriam, ela pegou o seu pandeiro naquele momento e começou a louvar o Senhor e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E começou a louvar perante aquela nação. E aquele povo que estava tremendo e temendo o Senhor, de medo e assustados, eles começaram a adorar junto com aquela mulher. Junto com uma senhora de 90 anos. Eles começaram a adorar junto com ela. Meus irmãos, o que eu trouxe para você nesta hora é: você está passando pela mesma dificuldade que toda a nação e até mesmo que todo mundo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos vivendo a realidade, o cumprimento da palavra do Senhor. Esse vírus não é, mesmo que seja o homem, e quem fez o homem? Quem é o criador do homem? Quem manda em tudo? Quem é o Todo-Poderoso? É Deus. Nada sai do controle das mãos do Senhor. Mas se você, não importa a idade, não importa se você tem 90 anos, se você tem 20 anos, não importa o que você tem, mas tem uma coisa que importa. Será que você está ouvindo a própria voz do Senhor que diz: adorai ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Se você, no meio dessa dificuldade, deixar de se amedrontar com o que está por vir e o que está acontecendo,
tudo isso que está acontecendo, se você olhar para Deus, olhar para o céu, caminhar rumo à Nova Jerusalém e adorar o Senhor em espírito e em verdade, mesmo que seja só, você é capaz de voltar todos os olhos da sua família e dos seus amigos para Deus. Não é momento de ficar simplesmente o dia inteiro na internet vendo notícias sobre o coronavírus, vendo notícias ruins, vendo fofocas ruins, vendo mal na sua frente e está parado diante deste mal sem saber o que fazer. É momento de olhar para Deus, é momento de caminhar com o Senhor, é momento de adorar Ele. E Mandaiana, a igreja não está fechada, não tem problema. Entra para ter quarto e ora. Aquilo que tu fala em secreto, o Senhor, Ele te responde. A tua adoração. E Mandaiana, eu não sei o que fazer, eu estou apavorada. Você vem e traz essa mensagem para mim. Eu pensei que você ia profetizar algo, que isso iria acabar logo. Eu profetizo. Vai acabar a partir do momento que você dizer, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. A morte para o crente, meus irmãos, não é inimiga. A morte para o crente, ela é sua amiga. Porque mais perto você estará de Deus. Se essa é a vontade de Deus, que ela prevaleça. Mas eu profetizo sobre a tua vida hoje. Tudo aquilo que o Senhor te disse, todas as promessas que Ele te fez, vai se cumprir. Não pare perante a dificuldade e fica estagnado, olhando para ela, sem ter reação, sem saber caminhar. Olhe para Deus, caminhe com Deus. Que o seu dia, a sua vida seja direcionada a Deus. Que seja direcionada a Deus. Louve o Senhor como os pássaros. Louve o Senhor. Mandaiana, se o mundo acabar, o que vamos fazer? Cantaremos na Nova Jerusalém. Santo, santo é o Senhor. E o meu Deus, Ele ainda ouve a oração do justo. Ele ainda ouve o seu clamor quando a mensagem diz, eu desci a fim de livrá-los, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Deus, Ele consegue ainda ouvir o seu clamor. Não minimize Deus na sua vida. Não coloque Ele pequeno na sua vida. Não coloque. Deus fez tudo em 7 dias. E em 7 minutos Ele pode mudar tudo. Você crê nessa palavra? Seja como Miriam. Eu profetizo na sua vida hoje que mesmo que toda a nação, mesmo que a cidade, mesmo que a igreja física, mesmo que os seus parentes, os seus amigos estão olhando para a situação, estão olhando para os corpos sendo arrastados aos seus pés, para as mortes, para tudo aquilo que eles estão vendo, os números estão aumentando de pessoas mortas. Mesmo que você olhe para tudo isso e comece a temer a Deus, em vez de adorar e somente temer, meu Deus, o que é isso, meu irmão? Seja como Miriam, eu profetizo sobre a tua vida que o espírito de adoração que estava sobre aquela mulher de 90 anos, seja hoje com você, em nome de Jesus. Que o espírito de adoração que estava fervendo no coração de Miriam, ferva hoje dentro do teu coração. E que a partir de hoje você comece a adorar o Senhor. E coloca o Senhor como onipotente, onisciente, onipresente que Ele é. Deus não é algo que fica de escanteio. Deus é algo que tem o mundo nas tuas mãos. Ele tem tudo, o controle. Ele tem a chave da vida e da morte. E até o Satanás, o qual você tem medo, ele não tem casa. Porque a chave da sua casa está nas mãos de Jesus. A sua vida está nas mãos de Jesus. É só Ele que tem o socorro bem presente. É só Ele que pode ouvir o seu clamor e te responder. Seja como Miriam, adore ao Senhor. Adore ao Senhor e seja capaz de virar os olhos de todos aqueles que estão na sua volta para Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu agradeço e louvo por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar nessa hora. Senhor, meu Deus, Pai amado, Jesus, eu te peço neste momento em nome do Rei, para que o Senhor venha, meu Deus, tirar todo o sofrimento do nosso coração. Tira todo o medo, porque Satanás, ele tem, Senhor, trabalhado no medo. Ele tem trabalhado dentro do medo.
Eu te peço neste momento, coloca somente em nossos corações temor a Ti, Pai. Derrama sobre nós um espírito de adoração. Renova as nossas forças como as forças de uma águia, para que nós conseguimos caminhar e não se cansar. Pai, em nome do Senhor, nos ensina a caminhar com o Senhor, assim como foi Moisés. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós seguimos avante, Senhor, buscando sempre estar mais próximo e mais perto do nosso Senhor Jesus. Pai, eu te peço neste momento, perdoa-nos nos nossos pecados, aquebranta o nosso coração, nos aviva nessa hora, Senhor. Aqueça, Espírito Santo, a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus, para que nós conseguimos ser como Miriam, mesmo em tantas mortes, mesmo vendo tanto sangue, tanto sofrimento, nós conseguimos olhar para o céu e dizer, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, eu recebo o espírito de adoração que estava sobre a vida daquela mulher naquele dia, em nome de Jesus.